Oi, galera, hoje a gente vai iniciar o nosso módulo de probabilidade estatística. A gente vai começar falando de estatística, né? Aqui eu coloquei duas fotos, né? E aí eu falo de uma pesquisa estatística, conceitos básicos, né? Conceitos de população e de amostra. Vamos dizer que um banco quer oferecer um novo tipo de produto para os seus clientes, e aí o banco vai poder fazer uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa socioeconômica, como é que é a condição socioeconômica dos seus clientes. Então, isso aqui seria uma pesquisa, poderia ser uma pesquisa de banco, né? O banco poderia também estar fazendo pesquisa sobre a oferta de empréstimos e pesquisar o tamanho da família das pessoas. Do lado de cá, a gente tem uma foto da Firjan. Estou usando esses exemplos porque são os exemplos que estão no livro texto, tá? O livro está na descrição do vídeo. A Firjan é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Vamos supor que a Firjan está fazendo uma pesquisa de confiança dos empresários industriais, né? No estado do Rio de Janeiro. E aí ela pode pesquisar, por exemplo, a condição de trabalho dos funcionários das empresas. Mas o que eu quero destacar aqui, na verdade, né? Na verdade, eu quero destacar justamente o conceito que está aqui em cima, de população e de amostra. Quando o banco vai fazer uma pesquisa com os clientes, fica complicado de fazer uma pesquisa com todos os clientes, certo? Assim como a Firjan também teria dificuldade de fazer com todas as empresas. De repente, vai que a Firjan precisasse fazer uma pesquisa entrevistando os funcionários de cada empresa. É quase inviável fazer isso. Então, dentro da estatística nasce o conceito de amostra e de população. Isso aqui está representado uma população. A população ela é um conjunto de elementos para os quais se deseja estudar determinada característica. Então, por exemplo, o banco queria estudar seus clientes, então a população são seus clientes. A Arfijan gostaria de estudar os empresários donos das empresas. Então, a população são os empresários donos das empresas. Depende, né? Se a Arfijan direcionar sua pesquisa aos funcionários das empresas, aí a população, os funcionários das empresas que a Arfijan supervisiona. Então, o conceito de população ele é muito amplo. Então, dentro da população, geralmente quando a gente está fazendo uma pesquisa estatística, você pega uma amostra, ou seja, você vai fazer a pesquisa dentro da amostra, que é uma parcela bem menor da população, certo? Então, assim você faz a pesquisa na amostra e você extrapola os resultados para toda a população. É muito mais viável, né? Você consegue poupar dinheiro, você consegue poupar tempo. Vamos parar para pensar nas pesquisas eleitorais, por exemplo. Eles não vão entrevistar o Brasil inteiro para saber quais são as intenções de voto. Eles vão pegar determinadas regiões e vão entrevistar um determinado número de pessoas. Esse número de pessoas entrevistadas, eles fazem parte da amostra. Existem diversas formas de se escolher a amostra, mas aqui na disciplina a gente não está interessado exatamente nisso. Bom, nas pesquisas estatísticas, as características sobre as quais a gente quer obter informações, elas são chamadas de variáveis, certo? E aí, a gente vai pensar que as variáveis elas podem ser divididas também em certas classes, né? Por exemplo, se um banco estiver fazendo uma pesquisa, por exemplo, ele pode separar os seus clientes em sexo, eles podem separar por raça, eles podem separar por grau de instrução, podem separar por renda. Já uma academia, por exemplo, poderia fazer uma pesquisa de seus clientes considerando o peso, considerando a altura de quem frequenta aquele determinado local. Então você vê que a gente tem várias variáveis para se considerar. E aí a gente vai ter que pensar que a gente divide as variáveis entre qualitativas e quantitativas. Reparou que eu falei sexo, raça, e eu falei peso, altura, algumas envolvem número, outras não, certo? Então a gente vai dividir aqui, ó, em qualitativas, eu vou escrever um pouco maior aqui embaixo. Então, beleza, qualitativas e quantitativas. O que a gente pode falar sobre cada uma delas? As variáveis qualitativas, elas descrevem certa característica. Então vamos lá, vamos colocar como exemplo aqui. Sexo é uma variável qualitativa. Eu posso colocar raça, já tinha falado, né? Raça é uma variável qualitativa. Eu posso colocar religião. Religião são alguns exemplos de variáveis qualitativas, certo? Variáveis quantitativas: peso, altura, número de filhos. Beleza? Alguns exemplos de variáveis quantitativas. Então, ó, variáveis qualitativas descrevem. Então, as variáveis qualitativas, elas descrevem características. As variáveis quantitativas, elas
mensuram. Então, mensuram. E as quantitativas eu ainda posso separar de novo. Então, eu posso pegar as quantitativas e separar em cadeias. As discretas e as contínuas. Então, discretas e contínuas. As discretas eu posso dizer que são aquelas que são relacionadas à contagem, como número de filhos, número de empregados de uma empresa. Então, vou botar aqui, ó. Nas discretas, elas estão relacionadas à contagem. Então, vou botar assim, contagem. Aí eu posso colocar aqui número de filhos, igual eu já tinha botado lá em cima. Eu posso colocar o número de empregados, número de funcionários. Já as variáveis contínuas estão relacionadas com a ideia de medir, né? Então, peso, altura, certo? Porque uma das coisas interessantes para vocês observarem as variáveis contínuas geralmente são expressas com números com vírgula, né? Ah, quanto que você pesa? 65,5 quilos. Qual é a sua altura? 1,72 m, certo? Já número de filhos, não. Número de filhos, 1, ou 2, ou 3. Tá vendo que aqui está relacionado com números naturais? E aqui não. Aqui a gente está utilizando números vírgulas. Agora vamos falar um pouquinho da apresentação de dados qualitativos, né? A gente vai considerar um exemplo específico, né, de uma determinada empresa, mas ele é interessante porque a gente vai começar a montar tabelas e tudo mais. Ó. Aqui está dizendo o seguinte, ó, vamos acompanhar aqui. A direção de uma empresa está estudando a possibilidade de fazer um seguro saúde para os seus funcionários e respectivos familiares. Para isso, ela faz um levantamento junto a 500 funcionários, obtendo informações sobre sexo, estado civil, a idade, o número de dependentes e salário. Como são 500 funcionários, temos que achar uma forma de resumir esses dados. Agora a gente vai aprender a resumir dados qualitativos em forma de uma distribuição, ou tabela, de frequências e também em forma gráfica. Vamos lá então, beleza. Aqui foi dividido, então pegaram as 500 pessoas e já dividiram em sexo. Então, ó, de cara a gente já tem aqui, ó, sexo masculino e feminino, número de funcionários. São 270 homens, 230 mulheres, certo? Então, primeiro tipo de tabela que a gente pode criar é a tabela de frequência simples, absoluta e relativa. A frequência absoluta, ela é sempre aquela mais simples, né? A gente dividiu entre mulheres e homens, e aqui 270, 230. Então, você vai montar uma tabelinha, frequência simples, absoluta, 270 homens, 230 mulheres, né? O total sendo 500. Aí, ao lado, a gente põe uma frequência relativa. Como é que faz a continha da frequência relativa? É essa conta aqui. Tá? É dividir o 270 pelo total. 270 homens dividido pelo total dá 0,54. Então, na tabela, na coluna da frequência relativa, a gente põe 0,54. E do feminino, né, as mulheres, 230 dividido por 500, deu 0,46. Então, a gente vai na tabela de frequência relativa e coloca 0,46. Lembrando, a frequência relativa somada ela tem que dar 1, tá? Ela está sempre entre 0 e 1. E somando a coluna, ela tem que dar 1 no final, certo? A gente tem aqui do lado a mesma pesquisa, mas agora feita com Estado Civil, certo? E com o Estado Civil eles constataram solteiros, casados, divorciados, viúvos. Deixa eu dar uma aproximada. Solteiro, casado, divorciado e viúvo. A tabela de frequência simples ficou. A parte absoluta, então, são 125 solteiros, 280 casados, 85 divorciados e 10 viúvos, certo? E aí, do lado de cá, a gente tem a frequência relativa em porcentagem, que nada mais é do que pegar esse número aqui e escrever em porcentagem, né? Então é só fazer a mesma conta ali da frequência relativa, mas escrever o número em porcentagem. 125 dividido por 50. 125 dividido por 500 vai dar 0,25, então 25%. 280 dividido por 500 vai dar 0,56, então 56%. E assim por diante. 85 por 500 dá 0,17, então 17%. 10 por 500 dá 0,02. 2%. Mesma coisa do lado de cá, a frequência relativa expressa em porcentagem, ela precisa somar 100 no final, né? 100 para dar 100%. Beleza? Vamos lá, exemplo 1.1. Agora a gente vai considerar que os dados foram levantados no Departamento de Recursos Humanos. E aí a gente tem aqui 15 funcionários, né? Está aqui o nome dos funcionários. E a gente tem aqui separados por sexo aqui no meio, o estado civil aqui e o número de dependentes no cantinho de cá. E aí a gente vai ver algumas tabelas que tenham a ver com isso daqui.
Então vamos lá, ó. Primeira coisa. Então vamos lá. A primeira tabela que a gente tem aqui é uma tabela de frequência simples, com uma coluna de frequência absoluta e uma outra coluna de frequência relativa em porcentagem. E aí a gente tem aqui, para esse departamento, os 15 funcionários foram divididos em 8 homens e 7 mulheres. Né? É só contar aqui, né, gente? É só contar aqui quanto isso são. Então, beleza. 8 homens e 7 mulheres, aí você divide o 8 pelo 15, vai dar o 0,5333, você escreve como 53%. Você vai dividir o 7 pelo 15, vai dar o 0,4666, você escreve como 46,67%. Aqui do lado tem uma tabelinha para o Estado Civil, então eram 6 solteiros, 6 casados, 2 divorciados e um viúvo ou viúva. E aí a gente faz da mesma forma a parte aqui da porcentagem. Divide a sua correspondência aqui no absoluto pelo total e a gente vai encontrar aqui porcentagem. Então até aqui tudo muito simples, né? Deixa eu falar com vocês agora rapidinho sobre o arredondamento, tá? A gente precisa definir o arredondamento aqui bem definido para que a gente possa seguir, né? Para que a gente possa caminhar numa boa. Então, vamos fazer o seguinte. Quando o primeiro algoritmo ser suprimido é menor ou igual a 4, a gente vai arredondar para baixo. 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai arredondar para cima, tá? É isso que está escrito aqui. Então é o seguinte, ó. O 8 dividido por 15 é o que estava ali no exercício anterior. O 8 dividido por 15 vai dar 0,5333. Vamos supor que a gente quer colocar em duas casas, então a gente vai usar isso aqui, ó, aproximadamente 53,33. Tá? Eu travei aqui, ó, tá bom? E aí eu arredondei aqui, ó, esse 3 aqui de trás, então ele dá de 0 até 4, então eu vou ficar com 0,533. O outro aqui, eu vou ficar com 46,67, porque eu travei aqui, e o cara que vem aqui atrás, ele é 6, né? Então ele já está ali, 5, 6, 7, 8, 9, eu falei que eu ia arredondar para cima, tá? Vamos fazer assim, os exercícios a partir daqui agora, duas casas decimais de arredondamento, seguindo essa regra aqui, beleza? Eu aconselho a fazer as contas e arredondar somente no final, quando a gente estiver fazendo contas maiores. Muitas vezes vai ter contas assim com 4, 5 números assim, e não é bom a gente ficar arredondando desde o começo. Vai fazendo com um número grande, quando você chegar no final do exercício, você arredonda a sua resposta final. Se você começar a arredondar lá em cima, você vai desviando muito da resposta correta. Então, se o exercício for muito longo, faz tudo e arredonda só o resultado final. Então, pessoal, para a gente falar aqui sobre os gráficos, aqui a gente tem um exemplo de gráfico de colunas e um gráfico de setores, ou também conhecido como gráfico de pizza. Né? E aí, vou explicar um pouquinho. Este gráfico, estes gráficos, eles estão relacionados com a tabela que falava sobre o estado civil dos funcionários dessa empresa. E aí a gente tinha que solteiros eram 125, casados eram 280, divorciados eram 85 e viúvos eram 10. Esse gráfico representa exatamente isso. A frequência está aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a frequência absoluta. Aqui dá de 0 a 300, porque aqui o máximo que vai é até 280, né? Então, você pode ver que ó, o solteiro 125, está mais ou menos aqui na altura 125. Já o casado aqui, ó, na altura do 280. Esse aqui, o divorciado, na altura do 85. E aqui, na altura do 10, o viúvo. Já o gráfico de setores, ele é feito com a parte de porcentagem, né? Porque aí o gráfico de setores, ele é ótimo, porque ele totaliza 100%, você divide essas fatias aqui do gráfico pelas porcentagens. Bom, aqui a xerox do livro não saiu muito legal, né? Mas precisava ser um pouco mais do que 50%, 56% para o casado, então a gente pode botar meio que 53% para o casado, então a gente pode botar meio que uma linha aqui assim, ó. É claro que não está perfeito, né, gente? Esses gráficos, eles são bons para fazer no Excel, por exemplo. O Excel faz de maneira perfeita. E aí fica muito interessante. Eu tive que separar aqui porque a xerox ficou preto e preto, né? Então, o casado seria aqui embaixo, com 56%. O solteiro aqui, ó, com 25%. Pouquinho no branquinho aqui, ó, o viúvo, 2%. E essa parte aqui em cinza seria o 17% do divorciado. Lembrando, a mão não dá para fazer esse gráfico. Esse daqui até dá para fazer a mão, fica legal.
O de baixo não tem muito como fazer à mão, né, gente? A mão fica complicadíssimo. Ele é bom de fazer com um Excel, por exemplo. Então agora vamos fazer uma pequena atividade, né? Para o departamento financeiro, obteve-se a seguinte informação sobre o sexo dos 23 funcionários. Aí está aqui disposto o sexo dos 23 funcionários. Bom, onde M é o masculino, F é o feminino, construa uma tabela de frequência para esses dados. Então tá, a gente vai fazer uma tabela de frequência com uma coluna para a frequência absoluta e uma coluna para a frequência relativa em porcentagem, tá? Então eu vou preparar aqui a tabela para a gente. Então, beleza, preparei aqui a tabela. E aí é o seguinte, né? A gente vai ter que encontrar quantos são os homens, quantos são as mulheres. Depois a gente faz ali a parte da frequência relativa em porcentagem. Então, ó, homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, são 14 do sexo masculino. E se são 14 do masculino, sobram 9 para ser do sexo feminino, né? Porque o total é 23, tá? E aí agora quando a gente fizer a conta para fazer a frequência relativa, 14 dividido por 23 dá 0,6087. Então 6087 então vai ficar 60,87%. 9 dividido por 23 dá 0,3913. Então 39,13%. E aí a soma dos dois tem que estar 100%, óbvio. Certo? Então a gente acabou de construir uma tabela de frequência simples com frequência absoluta e frequência relativa em porcentagem, né? Frequência relativa percentual. Agora ele quer que a gente construa gráficos. Então tá aqui, ó, para construir o gráfico, a frequência vem aqui, então eu vou colocar o 0 aqui. Aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 10, aqui vai ser o 15 e aqui vai ser o 20, certo? Cada linha. Aí eu vou construir aqui, ó. Aqui vai ser o masculino e aqui vai ser o feminino. Beleza. Agora eu só tenho que ver, ó, o masculino deu 14. Então, eu vou subir o masculino até aqui, assim, mais ou menos. O feminino deu 9, né? 9 mulheres, eu vou subir até aqui, então. Então, aqui estão nossas barrinhas. Posso dar uma pintadinha aqui dentro, assim, para dizer que está pintado. Pronto. E aqui está o nosso gráfico de colunas. Bem tranquilo, né, pessoal? E o gráfico de setores eu peguei, né, pessoal? Eu peguei aqui no gabarito porque eu não ia desenhar, né? Porque não fica legal, não fica muito preciso, tal. Então, o sexo feminino era 39,13%, fica nessa parte aqui em cinza, e na parte em branco masculino, 60,87%. Bem tranquilo. Bom, galera, aí é a representação de dados quantitativos, né, em tabelas. Bom, nesse caso, a natureza da variável agora ela é quantitativa, né? Então, ó, que é o número de dependentes. Eu não vou ter mais como colocar aquela coisa qualitativa aqui, assim, ó, feminino, masculino, casado, solteiro. Não, agora eu vou ter que botar em número, né? Está com uma variável quantitativa. Então, o número de dependentes aí vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a construção do gráfico é exatamente a mesma, tá? É exatamente a mesma coisa. A gente não tem o que tirar nem pôr. A única coisa que muda vai ser aqui, onde a gente estiver descrevendo aqui a categoria, certo? O que a gente vai conversar agora na sequência é a parte da tabela de frequência acumulada, né? Então, vamos prestar atenção como é que funciona aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem a nossa tabela, então essa daqui é o número de dependentes, funcionário ser independente, com 1, com 2, com 3, com 4, até com 7 dependentes, né? E aí, a gente vai pensar o seguinte: a tabela de frequência simples já estava ali em cima, ela é bem tranquila de fazer, é igual tudo que a gente fez estudando até aqui. Porém, existe a tabela de frequência acumulada. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acúmulo da frequência absoluta ou um acúmulo da frequência relativa. Por exemplo, aqui é 120. Então, beleza, na frequência acumulada na primeira também é 120. Só que quando a gente vai para a segunda, na frequência absoluta é 95. Na frequência acumulada, eu vou acumular o 120 com o 95. Então, eu fico com 215. Vocês repararam? Então, eu vou sempre somando o que tem na linha de baixo da frequência simples. Então, o 215 vai somar com esse 90 para dar o 305.
depois ele soma com esse 95 para dar o 400, que soma com 35 para dar o 435. Eu estou acumulando os valores. E o mesmo vai acontecer aqui na porcentagem. O que acontece no final? Óbvio, quando eu acumulo tudo, na minha última linha tem que aparecer o 500, que é o total de pessoas que estava sendo pesquisado. Assim como na frequência relativa percentual acumulada, eu vou acumulando a porcentagem na última linha, tem que aparecer o 100%. Tá? É muito de boa isso. E aqui sobre o gráfico de uma variável quantitativa, exatamente do mesmo jeito, a diferença aqui é que aqui embaixo vão vir exatamente aqueles valores que estão associados ali à variável, né? A gente estava falando de número de filhos, então 0, 1, 2, 3. Aqui vem a frequência de qualquer forma, mas o gráfico é exatamente da mesma forma, sem tirar nem pôr. Então, esse exemplo aqui está pedindo para a gente construir uma distribuição de frequência para o número de dependentes dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos, conforme os dados do exemplo 1.1. Aí eu colei aqui de volta o exemplo 1.1, né, a tabela aqui do exemplo 1.1, e agora eu vou fazer aqui uma tabela de frequências, certo? Então, vamos lá. Bom, com 0 dependentes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, 5 pessoas. Com um dependente eu tenho 3. Com 2 dependentes eu também tenho 3. Com 3 dependentes eu tenho 3. E com 4 dependentes eu tenho 1. Certo? E aí, se eu for fazer aqui agora o relativo, eu preciso ter o total, né? O total era 15 naquela época. 5 dividido por 15 vai dar 0,33. Então, 0,3. Então, botando em porcentagem, 33,3. Esse daqui vai dar 3 dividido por 15, vai dar 0,2, então 20%. Aqui também vai dar 20% e aqui também vai dar 20%. E o último vai dar 6,67%. Esse 67 aqui já é arredondado, hein? Que é 6,66666. Agora a gente vai para o acumulado, né? 5, aí o 5 com o 3, 8, com o 3, 11, com o 3, 14 e com o último 15. Eu esqueci de botar o total aqui, né? Que é 100%. E aí o acumulado aqui da porcentagem, 3,33, acumula com 20, 53,33, com mais 20, 73,33, com mais 20, 93,33, 93,33 com 6,67, 100. Beleza? Então aqui a gente tem uma tabela de distribuição de frequência. Frequência simples, frequência acumulada. Por fim, aqui, ó, construa um gráfico de colunas para representar a disposição de frequência obtida na atividade anterior. Aí, no caso, eu recortei aqui o gráfico e coloquei, certo? Então, a gente tinha aqui, ó, o número de dependentes aqui embaixo, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, e aqui o número de funcionários, né? Então, 0 eram 5 funcionários. Nesse daqui, 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, eram 3 pessoas para cada um deles. E 4 dependentes era apenas uma pessoa, está todo mundo correspondendo aqui ao eixo que está à esquerda do nosso desenho, certo? E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.